Lula já começou a colocar em prática o plano para ser novamente presidente da República em 2026 e o plano ele é muito bom. Eu particularmente não vejo candidatos à direita capazes de derrotar Lula. É muito provável que Lula seja novamente o presidente em 2026. E o plano ele tem dois caminhos, o caminho econômico e o caminho político. O lado econômico é continuar o estímulo de consumo das famílias, que tem dado certo ao longo desses últimos 2 anos. Por isso que Lula está batalhando para não ter gastos na hora de haver o corte de gastos sobre a população mais pobre. E aí nós temos também o lado político. E com o lado político nós conseguimos ver o motivo do PT e do Planalto terem apoiado Hugo Motta na sucessão de Arthur Lira. O Lula não quer que esses partidos, que são meio bolsonaristas, se distanciem muito do governo, porque Lula negocia com o MDB e com o PSD para a chapa de vice. Eu vejo que o único ponto negativo desse plano é o fato do Alckmin não ser mais o vice, porque Alckmin como vice do Lula e como ministro da indústria é um super vice-presidente e um super ministro. Mas você vai colocar nos comentários o que você acha de todo esse plano de Lula. É um bom plano? Lula é o favorito para 2026? Ou a vitória de Donald Trump vai atrapalhar isso? Coloque nos comentários. Você acha que o Lula acerta nessa discussão do corte de gastos? Quer Lula presidente de novo? Então like o vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. O Caio Junqueira, da Folha de São Paulo, não, da CNN Brasil, trouxe as informações com mais detalhes sobre o plano para Lula ser novamente o presidente da República em 2026. Principalmente pela articulação política. O plano já foi colocado em prática e é muito normal, depois da campanha municipal, que o foco seja a campanha presidencial. O Lula ele tem o foco político e o foco econômico. Claro, não tem como você ter o desenvolvimento ou uma candidatura forte se você não tiver um bom desempenho econômico da presidência da República ou bom desempenho econômico do país. Um ponto que é importante a ser discutido é quem vai ser o candidato. E o candidato tem que ser o Lula, porque na visão do Planalto, se o Lula não disputar em 2026, as chances de derrota aumentam demais. E na minha opinião, Lula em 26 é novamente presidente da República. Não tem como Lula perder 2026. É muito, mas muito, a não ser que a saúde dele deteriore muito, o que não é o caso, porque o Lula se exercita bem, muito diferente do Bolsonaro. E 2 partidos são cotados para a vice-presidência, o PSD e o MDB. O MDB a gente já sabe há muito tempo sobre isso, é o Helder Barbalho, a Simone Tebet e até o Renan Filho. O Renan Filho, ministro dos Transportes, ficou um pouco para trás por conta da situação da sucessão da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira vai ficar muito poderoso e o Renan Filho possivelmente vai ter que disputar o governo do estado para ajudar o Renan Calheiros a ser novamente senador. E o Gilberto Kassab está articulando nos bastidores uma costura política interessante. O problema desse plano, na minha opinião, é o Geraldo Alckmin fora da vice-presidência. Porque o Alckmin, pessoal, ele tem se mostrado, como a gente falou lá em 2022, sabíamos que isso ia acontecer, o Alckmin seria, desculpa a palavra, um puta vice-presidente. Puta vice-presidente. Como está sendo um excelente ministro da indústria. O governo Lula tem 3 ministros completamente fora da curva. Haddad, Simone e o próprio Alckmin. Eles são demais e praticamente carregam o governo nas costas. Perder o Alckmin é uma perda considerável para 2026. O Alckmin possivelmente vai disputar uma vaga ao Senado em São Paulo para evitar o avanço do bolsonarismo no Senado, ou a vaga de governador do estado. O Alckmin, depois que ele virou vice-presidente, pô, ele ficou leve, cara. Ele ficou leve. E na apuração, né, da campanha em 2022, o Alckmin ele tava mais empolgado do que o próprio Lula. Porque caiu muito bem pro Alckmin, ele perdeu o filho, também faz alguns anos. Ser vice-presidente do Lula parece que resgatou a energia dele. Olha só ele aqui, postando essa foto. Eu e o meu casca de bala, aqui com o Lula. Ele tá leve, sorridente, você vê que ele tá mais feliz do que o Lula nesse cargo de vice-presidente, né, nesse comando do Brasil. E foi aniversário do Alckmin recentemente. O Lula fez uma postagem ligando, ó. Alô, Alckmin.
Também eu tô aqui ativo e altivo para lhe dar parabéns pelo seu aniversário, pô. Pô. Quantos anos, Alckmin? Parece meu filho, 72. Parabéns, querido. Muitos anos de vida. Eu quero viver até 120 e você até 121. Tá bom? Tá bom, querido. Um abraço, querido. Tchau. Aí eles ligaram, depois tem um vidinho, né? Se o Lula não puder disputar, o que vocês acham do Alckmin disputar 2026 como candidato à esquerda ou centro-esquerda? Quero saber a sua opinião, coloque nos comentários. O plano do Lula, como nós falamos, passa pela questão econômica. E ele precisa evitar o corte de gastos na população mais pobre. E ele falou, olha, eu não vou fazer corte de gasto sobre a população mais pobre, não vou tirar benefício do pobre. Por que isso só tá recaindo em cima de mim e do executivo? Por que o legislativo não corta emenda? Por que a gente não pode cortar o subsídio dos empresários também, para arrecadar mais? Porque é sempre em cima da população mais pobre. Claro que Lula tem uma questão social, porque ele veio da pobreza, mas também tem um ponto de vista estratégico econômico, porque o corte em cima da população mais pobre vai reduzir o consumo das famílias. E o aumento do consumo é a mola propulsora do desenvolvimento econômico. Isso na visão de Lula. Então ele está muito certo de cobrar a Câmara, de cobrar e fazer pressões para que não haja corte na população de baixa renda, porque isso acabaria afetando muito os planos econômicos do Lula para 2026. E essa articulação do MDB, do PSD, acaba com aquele delírio do mercado que estava achando que ia fazer uma grande frente ampla contra o Lula. Porque a Raquel Landim do UOL até falou, olha, depois da vitória do Ricardo Nunes, o mercado tá achando que pode fazer uma coligação de partidos, uma super coligação de partidos para enfrentar o Lula em 26. Não vai. O MDB está sendo cotado como vice, que é o partido do Ricardo Nunes. Ah, o Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, falou que não é... Que se calhe esse Glorpa aí. O cara não sabe fazer prevenção de enchente. Então ele tem que ficar na dele, ficar quieto, lá no sul, quietinho lá na dele, e fazer o trabalho direito, porque em janeiro vai ter mais chuva. Tá tendo chuva, vai alagar o estado dele de novo, ou a cidade dele de novo, e aí? Nós vamos ter que arcar com a incompetência dele? Ah, faça meu favor. E o Kassab, que foi um dos articuladores da campanha do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, tá junto com o Lula nessa grande articulação. Então é um delírio essa história de frente ampla do mercado da direita contra o Lula, até porque a direita ela é desunida, não vai acontecer. Agora, o Trump pode influenciar? Muito pouco. Tem sido muito falado que o Trump voltou, o Trump enfrentou os democratas, ganhou do Joe Biden, da Kamala Harris, isso vai dar fôlego. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Não é assim. Os contextos, eles são diferentes. O Trump, ele se move muito pela pauta anti-imigração, o que nós não temos no Brasil. Ah, mas o Bolsonaro, ele pode ser forçado a disputar. Não, não vai. Sabe por que não vai? Porque o Brasil, ele possui um multipartidarismo muito mais forte do que os Estados Unidos. Muito, muito mais forte. Lá só existe um partido, só existem dois partidos praticamente. Aqui existem vários. Tanto que o Temer tirou o corpo fora quando o Bolsonaro começou a fazer acenos pra ele, de ser vice, de interceder por ele, junto ao Alexandre de Moraes. O Temer falou, ó, tô fora da vida pública. Claro que vai ficar fora da vida pública. Por quê? Porque não é interessante pro Michel Temer, que é do MDB, ter o Bolsonaro no jogo político. Porque nenhum outro candidato à direita se viabilizou para enfrentar o Lula. E o partido do Temer tá sendo cotado pra ser vice. Você acha que o Temer vai querer tirar o Bolsonaro da prisão? Não vai. Óbvio que não. E nem deixar o nome dele ser especulado como vice. Ele não quer isso. Então existem muitos fatores políticos que interferem no processo aqui do Brasil. E esse motivo, também político, aí nós vamos entrar mais na estratégia política, justifica o apoio do PT e do Planalto a Hugo Mota, o candidato do Arthur Lira. O Lula poderia ter apoiado e o Antônio Brito derrotado o Arthur Lira? Sim. O custo seria alto? Altíssimo. Mas qual é a estratégia, segundo o Caio Junqueira? Vamos fazer uma composição da mesa diretora da Câmara apoiando o candidato Arthur Lira. Porque a gente sabe que União Brasil, PP e Republicanos são partidos mais próximos ao bolsonarismo. Mas a gente não pode deixar eles se distanciarem muito. Então vai com o Lira, o candidato Lira, vamos trazer essas pessoas para perto mais ou menos e a gente não deixa desgarrar. Fazemos uma reforma ministerial no início do ano que vem, colocamos um ministro próximo ao Davi Alcolumbre, colocamos um ministro próximo ao Hugo Mota
e deixamos todo mundo bem perto. Vamos manter os nossos amigos perto e os nossos inimigos ainda mais perto, tudo isso de olho à sucessão em 2026. E se o plano der certo, e tem tudo para dar certo, é Lula até 2030.